Fala pessoal, tudo bem? Então, a gente está indo para o nosso terceiro vídeo e eu lembro que eu prometi que nesse terceiro vídeo eu ia falar sobre um estudo de caso de alguma escola que já está implementando o App Inventor, mas como a história é um pouco mais longa e eu não queria detalhá-la em vídeo, eu preferi detalhar esse estudo de caso num post do blog. Então, eu vou deixar o link aí embaixo falando sobre o estudo de caso do Colégio Público de Brasília, o CF8, fica lá em Sobradinho 2, fica aqui em Brasília, e vou falar como é que essa escola pública fez para estar trabalhando com o App Inventor desde o começo do ano no ensino integral. Então, uma experiência muito bacana, ainda está meio recente, meio piloto, mas já tem muita coisa legal acontecendo. Bom, eu vou focar nesse vídeo mais na criação do nosso próximo aplicativo. É um localizador e a gente vai usar conceitos de GPS e tudo mais. Vai ser muito interessante, vai ser mais funcional do que todos os aplicativos que a gente fez até agora. Então, nesse aplicativo a gente vai entender conceitos como sensor de localização, que vai fazer com que a gente capte dados do nosso GPS, dados de latitude, longitude, de posicionamento. Outra coisa que a gente vai usar é o TinyDB, que permite a gente gravar dados no nosso aplicativo. Então, se a gente fechar esse aplicativo e abrir de novo, os dados vão continuar salvos. E a terceira coisa que a gente vai usar é o iniciador de atividades. Esse iniciador de atividades permite que a gente chame um outro aplicativo a partir do nosso aplicativo. No caso, o Google Maps, que vai estar abrindo um mapa já com a localização que a gente deseja. Então, vamos deixar de papo e botar a mão na massa. Então, o programa que a gente vai fazer aqui é um localizador. O que ele vai fazer? O que ele vai localizar? Por exemplo, eu vou estar digitando uma coisa na minha tela, por exemplo, um ponto de referência, e depois ele vai salvar minha latitude, minha longitude, e no momento que eu quiser, eu posso acessar esse ponto no mapa. Então, qual é o exemplo de aplicação disso? Vamos supor que eu estou num shopping que tem um estacionamento gigante e eu sempre esqueço onde está meu carro. Então, eu posso salvar o local, né? Locar o carro, e ele vai salvar minha latitude, minha longitude. Quando eu estiver lá andando no shopping e tudo mais e quiser sair e eu não sei onde está meu carro, eu vou acessar essa localidade salva, ele vai me abrir um mapa e eu vou conseguir chegar de volta no meu carro. Então, é um programa com algumas aplicabilidades, né? Então, vai ser bem interessante. Então, primeira coisa é montar o design desse programa. Para isso, a gente vem aqui em interface do usuário e vamos colocar uma legenda que vai dizer para a gente inserir localização. Agora eu aumento o tamanho da fonte aqui para 24, para ficar um pouco maior. Beleza. A segunda coisa, eu vou pegar aqui a organização horizontal e vou pegar a caixa de texto. O que a caixa de texto faz? Permite que você coloque um texto aqui dentro e você digite e depois a gente pode fazer alguma coisa com esse texto. Então, mas a programação dela não é nada difícil de fazer, nem nada não. Bom, eu vou aumentar um pouquinho a largura dela. Vou colocar mais ou menos uns 200 pixels. Tá. E eu vou colocar um botão aqui do lado, para quando eu terminar de escrever, esse botão salvar o que está escrito aqui dentro. Então, vou aqui em inserir. Outra coisa que eu posso mudar aqui também na minha caixa de texto é a dica. A dica é aquele textinho que já aparece padrão na minha caixa de texto, você deve ter visto em algum lugar. Eu vou mudar aqui para insira o local. Beleza. O próximo passo eu quero colocar aqui embaixo a parte que vai ter o meu dado salvo, meu local que foi salvo. Eu vou querer um espaço razoável entre essa parte e a próxima. Para isso, eu vou fazer uma gambiarrazinha aqui. Eu venho aqui em legenda, eu tiro o meu texto e vou colocar a minha altura em torno de 40 pixels. E aí, olha só o que acontece. Eu vou ter esse espaço aqui, então a próxima coisa que eu colocar vai vir só depois disso aqui.
É uma maneira da gente não ter as coisas todas coladas no nosso aplicativo. Então, o próximo passo é colocar de novo outra legenda. Nessa legenda eu vou colocar localização salva. E vou também aumentar o tamanho da fonte para 24. Beleza. E depois disso eu vou ter outras duas legendas. A primeira legenda aqui vai ser o local que salvou. Então eu vou colocar o nome de referência. Vai ser casa, carro, restaurante, enfim. O nome que vai estar identificando esse local. Eu vou deixar essa legenda sem texto. E ela só vai mudar quando eu tiver salvo alguma coisa. E vou renomear também aqui. Eu vou colocar meu local. E a próxima legenda vai ser minha latitude e longitude, para eu ter certeza que ele salvou alguma coisa razoável. Muitas vezes quando eu ligo o GPS, ele pode demorar um pouco a processar, e ele vai salvar o local 00. Então com isso eu já sei que ele não salvou o local certo. Então eu deixo aqui o valor da minha latitude e longitude, saber que ele salvou uma posição razoável. Então eu venho aqui e coloco latitude e longitude. E é um texto também que não vai aparecer nada por enquanto, a não ser depois de salvo. O último passo aqui é o botão Me Leva. É o botão que vai estar abrindo o meu mapa para eu me localizar. Então vai ser o botão Me Leva. Vou chamar Me Leva. Pelo amor de Deus. Então vou colocar aqui Me Leva. E vou alterar esse primeiro botão Inserir também, para eu não me perder ali na hora da programação. Outra coisa também que é importante, que vai ser essencial nesse programa, são aquelas três coisas que eu falei no começo. Então, a primeira é o sensor de localização, que vai estar ativando o meu GPS. A segunda é o TinyDB, que vai estar salvando dados mesmo que eu feche meu aplicativo. E a terceira é o iniciador de atividades, que vai estar abrindo um aplicativo fora do meu aplicativo. No caso, a gente vai abrir o Google Maps, como a gente vai configurar daqui a pouco. Para a etapa de programação, a primeira coisa que a gente vai precisar é colocar três variáveis. A primeira vai ser relacionada ao local que a gente vai representar. Então, se vai ser um carro, ou se vai ser um restaurante, enfim, o nome que vai ter referência a esse local. E os outros dois vai ser relacionado à latitude e o outro à longitude do local. Então vou colocar aqui meu local, minha latitude, minha longitude. E toda vez que eu inicio uma variável global, eu tenho que colocar uma inicialização nela, né? Um valor inicial. Eu vou pegar esse valor neutro aqui. Agora, o próximo passo é salvar os dados, né? Eu tenho que, quando eu colocar o meu local naquela caixa de texto, ele vai ter que salvar minha latitude, minha longitude no meu celular, mesmo que eu saia do aplicativo. Então, eu venho aqui no botão Inserir. Quando o botão Inserir clique, o que ele vai fazer? Ele vai salvar os dados no pequeno banco de dados, no TinyDB. Então eu venho aqui chamar TinyDB1 armazenar valor. E eu vou armazenar três valores, que vai ser o nome do local, a latitude e a longitude. Se você ver aqui, ele tem duas entradas diferentes. Uma vai ser o valor para armazenar, ou seja, o valor que vai estar entrando nele e vai estar sendo salvo, e o rótulo que vai ser a referência. Então, o valor para armazenar, no caso, por exemplo, do local, vai vir da caixa de texto. O nome que você colocou na caixa de texto. Então, eu venho aqui em caixa de texto e texto. Então, quando apertar o botão inserir, ele vai salvar a palavra que estiver dentro da caixa de texto. E o rótulo vai ser a referência. Então, vai ser a maneira como eu vou estar me referindo a esse valor salvo. Vou chamar de local. Agora, aqui embaixo, eu vou salvar a latitude e a longitude. Para salvar a latitude,
eu venho aqui em sensor de localização e vou aqui, sensor de localização, latitude. E meu rótulo vai ser latitude. Eu vou fazer a mesma coisa para longitude. Vou até copiar aqui. Salvar meu rótulo como longitude. E salvar aqui. Olha só. Essa variável está vindo do sensor de localização também. E tem todos os outros parâmetros. Então, em vez de vir aqui em sensor de localização e procurar a longitude que estaria aqui, eu posso vir aqui e achar longitude aqui também. Ó. Você tem todos os parâmetros possíveis do sensor de localização. Aí é só encaixar. Beleza. Então, ele já vai estar salvando todos esses dados no meu pequeno banco de dados. Agora eu tenho que pegar esses valores e passar para minhas variáveis globais. Para fazer isso, eu vou, por exemplo, salvar aqui meu local e vou colocar o valor armazenado. Então, obter valor. E aí eu vou precisar da referência do rótulo, né, para ele puxar o valor no meu banco de dados. Então, eu vou colocar o nome local, que é relacionado a esse daqui. Eu vou ter outros dois valores para pegar para colocar na minha variável global, que vai ser da latitude e da longitude. Então, eu venho aqui em latitude, ajustar minha latitude e pegar esse cara aqui. E vou pegar qual referência? Latitude. E a mesma coisa para longitude. Eu vou copiar aqui. Eu só altero o nome da variável para longitude. E vou alterar o nome do rótulo para longitude. Beleza. Agora os valores já estão salvos nas variáveis globais. A última coisa que eu vou fazer aqui é mudar aquele nome na legenda aqui para aparecer o nome do meu local e a latitude e longitude. Então, quando eu salvei lá carro, aqui vai aparecer carro e embaixo tem que aparecer a minha latitude e longitude. Para isso, eu venho aqui de novo em blocos, venho em meu local, ajustar meu local texto para a variável global, meu local. E vou fazer a mesma coisa para o latitude e longitude. Mas aqui vai ter um detalhe diferente. Como eu quero os dois nomes nessa variável aqui, eu vou ter que pegar um tipo de ferramenta diferente, que é essa juntar. Que ele vai juntar duas ou mais palavras. Então vamos colocar aqui. No primeiro eu vou colocar a latitude. Então eu venho aqui em minha latitude, obter latitude. E eu quero separar a latitude da longitude por vírgula. Então eu venho aqui em texto, pego o bloco vazio e vou colocar aqui vírgula. Em seguida eu vou querer que apareça longitude. Só que aqui a gente só tem dois, né? Para a gente colocar uma terceira coluna para colocar a palavra, a gente vem aqui em essa parte de cadeia, só tem duas, eu posso complementar mais uma. E ele vai vir e abrir mais uma opção aqui. Se eu quisesse 4, era só colocar outra. Se eu quisesse tirar essa opção, era só colocar nessa parte aqui. Então eu venho aqui em minha longitude e obter minha longitude. Beleza. A primeira parte do programa está pronta. Ok, agora a gente está na última parte do nosso programa, onde a gente vai estar chamando o aplicativo do Google Maps. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar o iniciador de atividades. Então a gente vem aqui no iniciador de atividades e tem um monte de propriedades aqui para a gente colocar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a configuração desses 3 primeiros tópicos aqui. Para isso, vai ter que ter uma configuração específica que eu já vou deixar no comentário para vocês e que eu vou copiar aqui.
minha ação eu vou colocar essa parte aqui, android.intent.action.view. Lembrando que é muito importante os que estão maiúsculos e estão minúsculos serem diferenciados. Então esse view, por exemplo, tem que estar em caixa alta. Em seguida, aqui em classe de atividade, com .google.android.maps.mapsActivity. Também o M maiúsculo e o A maiúsculo. E por último, o pacote de atividade com .google.android.apps.maps. Beleza. Agora, o iniciador de atividades já está pronto para chamar o Google Maps. Vamos lá para a programação. Agora eu venho aqui e pegar o botão Me Leva, quando ele clicar. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o Google Maps. Então eu venho em iniciador de atividades e venho em ajustar o RI de dados, onde eu vou estar chamando o Google Maps e vai chamar de um jeito diferente, onde ele vai estar salvando exatamente o ponto que a gente quer. Então, para eu ter isso, eu vou ter que ter o início de um site específico que eu vou estar mostrando para vocês, que vai estar concatenando com a minha latitude e minha longitude. Se eu estou falando em concatenar as coisas, eu tenho que vir aqui em texto e pegar o juntar. E a primeira parte do texto que eu vou colocar, eu vou também dar uma colada aqui, que é nesse gel 2.00 interrogação que igual. Também vou deixar nos comentários isso aí, beleza, gente? Então eu vou aqui. Beleza, já está essa primeira parte. O que vem em seguida? Vai vir a minha latitude e minha longitude. E elas vão estar separadas com vírgula, que nem a gente fez nessa outra parte aqui. Então eu vou ter que colocar mais duas cadeias aqui. Na primeira vai aparecer a latitude. Depois eu vou colocar uma vírgula. E vou pegar a longitude. Pronto. Essa é a configuração da URI que vai ser chamada. Para finalizar, o que eu faço? Eu vou chamar a atividade em si. Então, chamar iniciar atividade. Que aí sim, o botão de fato vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Vai chamar essa página aqui. Olha só como é que ficou no nosso programa. Essa é a cara do nosso programa. Aqui, ó, insiro local, vou colocar uma referência, restaurante. Vou dar dano. E inserir. E olha só o que acontece. Ó. Ele salva naquela primeira legenda. E aqui é o posicionamento, né? O posicionamento está 00 porque o emulador ele não tem GPS, né? E como eu falei para vocês, se ele não identificar nenhum valor, ele vai colocar 00. Já é uma maneira da gente perceber que ele não captou nem a latitude nem a longitude correta. Mas a gente já está com uma referência aqui. Aí se eu clicar em Me Leva, olha só o que acontece. Ele vai abrir o Google Maps. Pronto, ó. Você vê que ele foi parar no meio do mar, que é o ponto 00, né? Que é ainda ali no Oceano Atlântico, perto da África. Então, é isso. O aplicativo está pronto. Testa no seu celular que você vai ver resultados muito mais legais. Você vai ver que ele vai colocar na sua própria posição. E, bom, é isso. Nosso aplicativo terminou agora. Pessoal, é isso. A gente está chegando ao final do nosso terceiro vídeo. Como prometido, eu estava querendo trazer 3 vídeos que ensinassem um pouco mais sobre o App Inventor. Então, eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui e que acompanhou os 3 projetos. Espero que esses projetos tenham ajudado você. A gente trabalhou no primeiro vídeo como fazer um botão simples saindo um som, falou sobre configuração do App Inventor, como você testa no seu celular, como é que você testa com o emulador. No segundo vídeo a gente falou muito sobre como fazer desenhos na tela, a gente fez umas gracinhas fazendo desenhos por cima de fotos e tudo mais. E nesse último vídeo a gente trabalhou com localização, com GPS, como a gente consegue chamar um aplicativo externo. Então, mesmo sendo poucos vídeos, já dá pra gente melhorar o nosso escopo aí do nosso conhecimento com relação ao App Inventor.
Então, se você sentiu falta de alguma coisa, então uma crítica, como é que eu posso melhorar a abordagem nos vídeos, por favor, deixe nos comentários ou manda e-mail, enfim, da maneira como se sentir mais confortável. Se você gostou, também comenta para saber que eu estou indo na direção correta. Pô, dá um joinha, dá um curtir aí, compartilha essa informação se você acha que ela vai ser útil para alguém. E espero que a gente continue se falando. E obrigado pela atenção. Até mais. Abraços.